obedecer do que sacrificar. É melhor rasgar o coração e confessar, deixar Deus agir. Olá, minha gente, muito bom dia. Bom dia. Você está assistindo o programa Unção de Deus aqui pela TV Web, a mais nova TV da internet. Que coisa boa. Muito bom dia. Eu sou o pastor Wilson Marques, do Ministério Igreja Congregacional Pentecostal. É muito bom ter você do outro lado, acompanhando a nossa programação, nosso programa Unção de Deus, que vai ao ar todos os domingos, a partir das 9 da manhã, 1 hora de programa. É muito bom ter você do outro lado nos assistindo, através do nosso site www.tvwm.com.br e também através do Facebook. Coisa boa, é muito bom ter você na nossa audiência. Programa Unção de Deus, onde você aborda os quadros, o momento da oração, que é muito importante, onde a gente tem a oportunidade de orarmos, né, uns para com os outros, orar por nós, pela nossa família, pelo nosso país. E, de fato, a oração move o coração de Deus. E também um quadro Momento da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o alimento específico na nossa alma. Necessitamos ouvir a Palavra de Deus. Quando a gente ouça a Palavra de Deus, algo acontece da parte de Deus em nossas vidas. E também o quadro de louvores, louvores que tocam profundamente a nossa alma, nosso coração. Eu sou do Ministério Igreja Congregacional Pentecostal. O programa Unção de Deus tem o apoio e o patrocínio do Mercadinho Batista, produtos de primeira qualidade, do meu amigo empresário Giovanni Fiuza, e também o patrocínio da Igreja Congregacional Pentecostal Cidade Oeste, meu amigo pastor Pedro Simão. E para você que tem sua marca, o seu negócio e quer se tornar o mais novo patrocinador da TV WM, do programa Unção de Deus, liga para o meu WhatsApp, 85 Fortaleza 98740 5548. Repetindo meu WhatsApp, 85 Fortaleza 98740 5548. A gente desenvolve a mídia perfeita para a sua empresa, para o seu negócio, desde áudio ao esporte e de vídeo também. Realizamos a produção de vídeo. 98740 5548. Quem divulga, vende mais. Muito bem, gente, vamos agora para o momento da Palavra de Deus, momento da pregação da Palavra de Deus. Que você possa ficar em sintonia com a Palavra do Senhor nesta manhã. Santo, separado, verdadeiro adorador. Mas cante essa verdade com toda a força do teu coração. Momento da reflexão com o pastor Wilson Marques. Muito bem, vamos agora para o momento da Palavra de Deus. Se você tiver Bíblia, pegue sua Bíblia. Vamos meditar a Palavra do Senhor no nome santo de Jesus.
palavra de Deus, como sempre, é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é o manual da vida. Necessitamos ouvir a palavra de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos meditar no livro de Gênesis, no nome santo de Jesus. Gênesis, glórias a Jesus. Do capítulo 41. Gênesis, capítulo 41, do versículo 1. Do versículo 1 ao 57. Glórias a Jesus. No tema José, escravo do Egito, José se torna governador do Egito. Glórias a Jesus. Quando Deus tem um projeto na vida de um homem e de uma mulher, Deus cumpre, com certeza. Glórias a Jesus. Vamos meditar em Gênesis 41. Glórias a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subia do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do ventre oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sobre prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro. Então tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco o jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu, a mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E babeou-se e mudou-se as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não estás em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas estranhas,
mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas, queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, e eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque estas coisas é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, o Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E estas palavras foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharemos um homem como este, e quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai assim, o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de Oreme. E saiu José por toda a terra do Egito. E Josué era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhes deu Asenate, filha de Potífera,
sacerdote Joime, e chamou José, o primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios. Porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Até aqui, amados. Que palavra abençoada em Gênesis 41. Glórias a Jesus. Possamos refletir e meditar a pregação dessa palavra. Glórias a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse nos surpreende com as escrituras, com as mensagens, com os acontecimentos que aconteceu nesses tempos. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Nosso bom Deus inspirou homens, consagrou homens para inspirar o manual da vida, a Bíblia Sagrada. Glórias a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. José, um grande exemplo de um jovem temente a Deus, que nos ensina como devemos perseverar diante de meio às dificuldades, meio às adversidades. O que aconteceu com esse jovem? Glória a Jesus, filho de Jacó. Jacó amava José. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E ali José se submeteu a muitas adversidades na sua vida. Primeiro de tudo, foi rejeitado pelos seus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, ao ponto de ser vendido como escravo. Glória a Jesus. E logo após, sendo comprado por, glória a Jesus, por Potifar, de Faraó. Glórias a Jesus. Palavra abençoada. Possamos meditar. José do Egito, a história de superação do escravo que se tornou governador, passou por muitos desafios, nos encoraja, nos dá aí um respaldo que é servir a Deus, Deus jamais abandona os seus, A história de José no Egito é um dos relatos bíblicos de fé, fidelidade e superação, mais marcante e é contada nas igrejas, em ministrações, escolas bíblicas ou em atividades infantis como um verdadeiro milagre. O relato que encontra-se no livro de Gênesis já foi tema de filmes
inspirou palestrantes motivacionais que falam sobre a carreira profissional. A origem de José era o 11º filho de Jacó, mas se tornou o seu preferido por ser o primeiro filho dele, por Raquel. O amor de Jacó por Raquel era tão grande que ele trabalhou de graça para Labão, o pai dela, que o trapaceou quando Jacó conheceu Raquel, que era sua prima. Pediu sua mão em casamento, mas Labão exigiu que ele trabalhasse por 7 anos sem salários, antes que pudesse se casar. Na noite do casamento, Labão entregou sua filha Leia e disse que se Jacó quisesse Raquel, teria que trabalhar por mais 7 anos, tarefa que foi cumprida por Jacó. Os sonhos. Com dedicação, José conquistava seu pai, porém, tanto destaque despertou a antipatia de seus irmãos, que se incomodava com a atenção que ele recebia após ter sonhado que estava no campo amarrando feixes, e os feixes, amarrados por seus irmãos, se curvavam perante o dele. José incomodou novamente a seus irmãos em outro sonho. José contou aos familiares que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele, e que irritou não somente os seus irmãos, mas também a seu pai, pois os sonhos de José transmitiam uma mensagem de que ele seria o mais importante da família, algo inadmissível para um caçula. Incomodados, os irmãos de José passaram a chamá-lo de sonhador e tramaram sua morte, mas desistiram e resolveram vendê-lo a um mercador de escravos ismaelita, com quem cruzaram no caminho para Jacó. Levaram a túnica de José manchada de sangue e falaram que ele havia sido morto por um animal. Triste pelo acontecimento, Jacó lamentou profundamente a perda de seu filho. A cilada. No Egito, foi vendido para Potifar, que era oficial e capitão da guarda do rei. Novamente, com esforço e dedicação, tornou-se administrador da casa e dos demais escravos de Potifar, e aprendeu o idioma egípcio. Porém, a esposa de Potifar desejou seduzi-lo, mas diante das recusas de José, ela passou a acusá-lo de tentativa de abuso, que fez com que José fosse preso. A prisão. Enquanto esteve preso, José se relacionava com os demais presos e fez fama de intérprete de sonhos. Ao mostrar o significado dos sonhos de 2 prisioneiros, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do Palácio Real, que estavam presos sob acusação de conspiração contra o rei. Em determinado momento da história, o faraó teve um sonho em que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas e permaneciam magras. Incomodado com o sonho, o faraó convocou todos os sacerdotes do Egito, porém nenhum deles soube interpretar seu sonho. O copeiro-chefe do Palácio Real, que havia sido perdoado pelo faraó, lembrou-se das interpretações de José a respeito dos sonhos e falou sobre o prisioneiro que foi chamado e disse que o sonho significava um período de fartura de 7 anos, seguido de um período de seca, igualmente de 7 anos, pelo qual o Egito passaria. O governador. O faraó, satisfeito com a interpretação de José, dá a ele um anel de seu dedo e o nomeia governador do Egito, com a amizade construída com os demais prisioneiros durante o período em que esteve na cadeia. José aprendeu bastante sobre a política do país e sabia da divisão existente do Egito, que era separado como Baixo Egito e Alto Egito, tendo 2 governantes. José ordena a construção de celeiros para armazenamento
os alimentos produzidos nos 7 anos de fartura e nos 7 anos seguintes de seca, José passava a vender os alimentos a valores altíssimos para o Alto Egito, conquistando assim riquezas suficientes para comprar quase que a totalidade do território do Alto Egito e entregar ao seu faraó um território muito maior ao final dos 14 anos. O reencontro com a família. Durante a seca, que atingia toda a região, Jacó envia seus filhos para comprar mantimento do Egito. Ao chegarem ao Egito, encontram-se com José, mas não o reconhecem. Porém, José os reconhece, os trata friamente e, especulando sobre suas origens, os acusa de ser espiões, quando José tem certeza de que são seus irmãos. Os mantém presos por 3 dias, liberando-os para levar comida a seus familiares, sob condição de que um deles permanecesse no Egito, enquanto os demais traziam o irmão mais novo como prova de que não eram espiões. José, porém, mandou entregar os mantimentos comprados por seus irmãos e, sem que eles soubessem, mandou também colocar o dinheiro deles de volta em seus pertences. Ao relatarem tudo o que havia acontecido ao seu pai, temeram e, após muita discussão entre eles, resolveram voltar com Benjamim, o filho mais novo. Ao chegarem ao Egito, encontraram José e se curvaram a ele, que os questionou sobre a saúde de seu pai. José, então, tomado pela emoção ao ver Benjamim, filho de sua mãe, se escondeu para chorar. Depois, durante uma farta refeição, se alegraram. José, porém, mandou plantar novamente dinheiro e bens nos pertences de seus irmãos, e quando eles tinham saído, mandou guardar atrás deles, questionando-os por que pagavam bem com o mal, ao serem levados à presença de José. E ele se revelou, dizendo ser ele o irmão que havia sido vendido como escravo a seus irmãos, e disse também que o fato de eles o terem vendido era plano de Deus, e pediu que avisassem a seu pai que ele estava vivo e bem-sucedido e queria vê-lo. Ao saber sobre José, seu pai ofereceu sacrifícios a Deus e foi ao Egito encontrá-lo. Ao se reencontrarem, José chorou, abraçando a seu pai, que sentia-se realizado por ter reencontrado seu filho. Após reencontro, José deu à sua família uma propriedade em uma das melhores localizações do Egito, e lá trabalharam e viveram. Glórias a Jesus. Então é isso. Veja como Deus faz na vida de um homem e de uma mulher. Tudo é propósito. Nós não viemos por acaso a essa terra, mas com propósito. Todos nós temos uma missão a cumprir diante de Deus aqui nessa terra. Assim como Deus deu a missão a José de matar a fome daquele povo, das nações, de vários lugares, uma grande missão, um esforço, a perseverança de José. Tinha tudo para desistir, pois a luta era muito grande, mas ele perseverou, acreditava num Deus todo-poderoso, e é assim que nós temos que fazer. Nada está perdido em nossas vidas, nada pode nos detê-lo, nada pode nos derrotar, porque o nosso Deus, Ele é general dos generais, é o exército dos exércitos, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá o respaldo e nós avançarmos. A parte dele Ele faz, a nossa parte nós temos que fazer, e a nossa parte é perseverar, é acreditar em meio às aflições, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, acreditar que há um Deus todo-poderoso que tudo pode, um Deus que fez muitas coisas no passado e faz hoje no presente e há de fazer no futuro, e tem a promessa de um dia nós estarmos com Ele no paraíso, no céu celestial, junto com os seus. Essa promessa que vai se cumprir, o arrebatamento. Jesus vai voltar e arrebatar a sua igreja. Então, o poder de Deus, tudo é possível. Nosso Deus ressuscitou a Lázaro, que fazia 3 dias, 4 dias estava morto,
já cheirava mal, era impossível reviver novamente. Mas com o poder de Deus, ele ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou. O paralítico foi curado, voltou a andar novamente, o cego voltou a enxergar, o cego de Jericó. Glória a Jesus. E muitos outros milagres aconteceu e acontece nos dias de hoje. Para Deus nada é impossível. Deus cura o câncer. Deus abre os horizontes. Deus nos dá a saída. Glória a Jesus. Então, assim como Deus abençoou a José, ele perseverou e desviou do mau caminho, das tentações, porque ele foi tentado pela mulher de Potifar, a sua chefe, mas ele o recusou, porque ele temia a Deus, ele sabia que se ele fizesse o tal ato, ele ia ser penalizado, tanto da terra como diante de Deus. Então, José é um grande exemplo para nós, que possamos refletir e colocar para nossas vidas e perseverar em meio às tribulações. José passou por muitas adversidades e Deus cumpriu aquilo a qual ele prometeu para José que ia fazer de José o que fez governador do Egito, que era impossível José se tornar governador do Egito. E Deus deu sabedoria e José se tornou governador do Egito, fazendo a grande missão ali de matar a fome de muitas pessoas. E assim Deus também quer te abençoar. Ele quer também te ajudar a executar o ministério a qual Ele coloca diante de ti, diante de mim. Glória a Jesus. E que possamos avançar, realizar aquilo a qual Deus confia em nós. E possamos avançar no nome santo de Jesus. Que possamos perseverar. Então, meu amado, fique com Deus nesta manhã, fica com Deus. E Deus quer te abençoar tremendamente. Se você quer fazer parte desse exército vencedor de Cristo Jesus, que tem a promessa de um dia sermos arrebatados, e que quer estar conosco para nos proteger, nos guardar, nos fortalecer, para que nós possamos perseverar até que Ele venha. Então, o primeiro passo é aceitar Jesus. Para você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus, no nome santo de Jesus. É o primeiro passo para que você possa receber do nosso Deus as promessas que Ele tem prometido para com os seus. Então, aceite Jesus nesta manhã. Nós iremos orar por você. E para você que um dia parou da caminhada, está desviado, se volte para Jesus nesta manhã. Se reconcilie, de fato. É uma preparação para o arrebatamento. E Jesus quer te abençoar. E nós iremos orar por você. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém. A gente vai agora para o momento da oração, finalizando nosso programa Unção de Deus, aqui pela TV WM, a mais nova TV da internet. Sou o pastor Wilson Marques, do Ministério Igreja Congregacional Pentecostal. Então, vamos para o momento da oração. Momento da oração. Vamos falar com Deus. Muito bem. Vamos agora para o momento da oração. Vamos orar no nome santo de Jesus. Soberano Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, obrigado, Senhor, por mais um dia de programa. Obrigado por esse canal de bênção, TV WM, da internet. Obrigado por cada ouvinte que sintoniza o nosso programa através do site, através da TV Smart, da Smart TV, através do seu celular, smartphone. Obrigado, Senhor, no nome santo de Jesus, que o Senhor possa abençoar a cada um dos nossos telespectadores, no nome santo de Jesus. Abençoe este homem, esta mulher que irá submeter a cirurgia, meu Pai, no hospital. Abençoa a mão dos médicos, que tudo ocorra bem no nome santo de Jesus. Visita também, Senhor, aqueles que estão nos leitos, aguardando a alta, no nome santo de Jesus.
Que o Senhor possa abençoá-los, curá-los no nome santo. Meu Deus, abençoa aquele homem, aquela mulher que está enfrentando dias difíceis, como o câncer, meu Pai. Os médicos já disseram que não tem mais jeito, que tem poucos dias de vida. Que o Senhor possa acrescentar dias de vidas na vida deste homem, desta mulher, curando essa enfermidade, esse câncer, em nome santo de Jesus. Com a tua mão santa, poderosa, nada é impossível para tu agir, Senhor. Que o Senhor possa agir no nome santo de Jesus na vida deste homem, desta mulher, curando este câncer, no nome santo de Jesus. Abençoa também, meu Pai, aqueles homens, aquelas mulheres, meu Deus, que almejam de Ti direção espiritual na área do crescimento, de fazer algo para Ti no Teu reino. Abençoa, desperta no nome santo de Jesus. Abençoa também aquele pai, aquela mãe que tanto sofre ver os seus filhos nas drogas. Repreende, meu Pai, libertando esses jovens das drogas, da perdição, no nome santo de Jesus, para que eles possam se voltar para Ti, para Te adorar em espírito e em verdade. Abençoa este pai, esta mãe, pois já tem feito de tudo e não tem conseguido, mas ouviu falar da Tua palavra que tudo Tu podes. E nesta manhã cremos que o Senhor pode sim entrar com providência na vida desses jovens, libertando das drogas de uma vez por toda. Amém, graças a Deus. Abençoa também o casamento, Senhor. Abençoa o casamento deste homem, desta mulher, no nome santo de Jesus. Que a união possa prevalecer sempre. Repreende todo o mal, meu Pai, toda contenda, toda discórdia, no nome santo de Jesus. E esse casamento, essa união venha se fortalecer cada vez mais com a Tua mão santa poderosa. Louvado e agradecido seja Teu nome. Abençoa também o nosso estado do Ceará, nossa capital Fortaleza, Brasil e o mundo, Senhor. Nos livre de todo mal, de todas as mazelas, as enfermidades que surgem no nosso país e no mundo. Meu Deus, abençoa os nossos governantes, as nossas autoridades, no nome santo de Jesus, dando entendimento, sabedoria para governar bem a nossa nação. Pois assim Te oramos e Te agradecemos pela Tua mão santa poderosa, pelo Teu poder, pela Tua intervenção, de nos ajudar, de nos fortalecer a cada dia. Necessitamos da Tua presença, da Tua misericórdia em nossas vidas. Fica conosco, Pai, nos abençoando, nos dando uma semana abençoada, de muita unção e poder, e muita direção da Tua palavra. Pois assim Te oramos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Muito bem, ficamos por aqui, programação de Deus, no nome santo de Jesus. E, se Deus permitir, voltaremos no próximo domingo, no mesmo horário, a partir das 9, 1 hora de programação de Deus, para abençoar você e toda a sua família. E lembrando que o programação de Deus fica por aqui, mas você pode conferir a nossa programação no site, na internet, no www.tvwm.com.br. A programação de Deus fica por aqui, mas a programação continua normal no nosso site. É só acessar e conferir pregações comigo, pastor Wilson Marques, louvores que tocam profundamente a nossa alma e muita coisa boa na TV. Estamos recheando a nossa TV aos poucos, colocando conteúdo para alegrar você, tá certo? Para somar na sua vida. Então, minha gente, ficamos por aqui. E até lá, hein? E até lá. Que Deus abençoe a todos.